下面呢，我们请拉美三大洲社会所研究员朱莉安娜·富尔诺女士发言。她的题目是全球南方的政治经济学新兴全球秩序的挑战与可能性。Olá, em primeiro lugar quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de compartilhar experiências e conhecimentos aqui com vocês e também agradecer muito aos organizadores por promover um evento tão importante como esse, então estou muito grata de estar aqui. Eu quero falar um pouco sobre elementos de economia política do Sul Global, tentando priorizar o que eu identifico como desafios, mas também possibilidades do surgimento de uma nova ordem global emergente. Então, para começar, eu quero trazer alguns elementos que eu acho que ajudam a caracterizar a ordem multipolar que está se avizinhando, ou que a gente inicia os primeiros passos. Um elemento importante de caracterização, acho que diz respeito ao fato de que, pela primeira vez, a alteração que o mundo está vivenciando na ordem global não está sendo precedida de nenhuma grande guerra mundial. Ou seja, grandes reconfigurações sistêmicas, historicamente, ou foram precedidas ou foram catalisadas por guerras de caráter prolongado. E aí cito as guerras napoleônicas, reconfigurando o processo, antecedendo o concerto europeu, a Primeira Guerra Mundial, deslocando a hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos, ou a própria Guerra Fria, recolocando os Estados Unidos num papel de governança unipolar, né, ou com ausência de rivalidades no que tange ao sistema interestatal. Por um lado, esses elementos, né, a reconfiguração de uma nova ordem não precedida por uma grande guerra, por um lado é importante, poupa vidas, mas, por outro lado, coloca o desafio de um processo de uma erosão mais prolongada, ou seja, a velocidade dessas transformações vai depender de várias variáveis e provavelmente vai se estender muito mais ao longo do tempo. A multipolaridade que está emergindo no século XXI, ela também guarda várias especificidades, principalmente se comparado com o período de multipolaridade do final do século XIX. E eu acho que um elemento fundamental é que as potências hoje emergentes, elas são caracterizadas, né, a face das potências hoje emergentes é uma face de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, países do sul global. Então, é uma reconfiguração em que as potências emergentes são potências subdesenvolvidas, aí com as características políticas e geográficas que envolvem o conceito de sul global e subdesenvolvimento. E a reorganização global, ela é de caráter multicultural, multiétnico e geograficamente localizado, tanto fora da Europa quanto fora do Ocidente. Essa ordem, embora esteja nascendo, né, algumas pessoas trouxeram essa expressão, o novo ainda não nasceu e o passado ainda não morreu, quer dizer, um período de interregno, né? Não sei a quem exatamente é atribuída essa frase, mas ao Gramsci, mas o companheiro da Palestina atribuiu ao Lenin. Acho que não importa muito de quem seja, importa essa ideia de que a gente vive um momento de interregno entre a desestruturação da velha ordem e a formação de uma ordem multipolar. Isso não vai ser feito, né, dependendo, se ficar sujeito às livres forças do mercado ou do próprio desenvolvimento, porque há um papel que os Estados Unidos desempenha que obstaculariza ou dificulta qualquer movimento mais autônomo e mais cooperativo do sul global. A importância do sul global, né, embora, né, nós representemos, se a gente for pegar os BRICS, em torno de 40% do PIB, se a gente contabiliza por paridade do poder de compra, embora somos, né, países emergentes e muito importantes nessa nova ordem global,
essa importância ainda não se manifesta de forma proporcional no sistema monetário financeiro internacional, que coloca desafios, né, no sentido de que o dólar ainda é a moeda preponderante, né, 88% das operações cambiais tem algum dos lados a operação em dólares, só 15% das moedas dos BRICS, mas os questionamentos em relação à hegemonia do dólar, à preponderância do dólar, eles são bastante antigos e têm se manifestado ainda de forma mais presente no século XXI, sobretudo, elenco, o impacto da crise financeira, né, a guerra da Ucrânia e as sanções contra a Rússia e a possibilidade, portanto, dos Estados Unidos usarem o dólar como uma arma política. E eu queria fazer dois paralelos aqui para caracterizar o momento que a gente está vivendo. Vou passar muito sumariamente, porque o tempo é curto, mas no século XX, os Estados Unidos já tiveram um período em que o seu poder e a sua moeda foram, se não ameaçados, pelo menos questionados ou contestados. Esse poder americano foi contestado no campo econômico e tecnológico, e aí cito aqui o acirramento das rivalidades interimperialistas a partir do soerguimento da grande empresa japonesa e alemã, especialmente na década de 50. Portanto, há um questionamento no campo econômico e tecnológico, há um questionamento no campo militar, com a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, há uma série de questionamentos ou tensões no campo político e geopolítico, com a iminência da Revolução Iraniana em 79, fruto das mobilizações populares de 77, e que constrói uma política externa não alinhada ou anti-imperialista. Há a invasão do Afeganistão pela União Soviética e maiores tensões na região da Ásia. Há também, em 79, a Revolução Sandinista na Nicarágua, o que coloca um cenário de tensões e conflitos e dificuldades ao imperialismo norte-americano no campo da geopolítica. Há também, o Paulo Nogueira Batista já falou, né, o fim do lastro metálico, a valorização do dólar, o fim do sistema Bretton Woods e uma série de questionamentos ao dólar no campo monetário, especialmente vindo da França, questionando a existência de lastro entre as operações em dólar e o lastro metálico em ouro nos bancos central. E há também uma aceleração expressiva dos esforços soviéticos na corrida armamentista, que já estava buscando recuperar o atraso relativo da União Soviética em relação aos Estados Unidos na indústria de defesa, o que coloca um debate sobre questionamentos também no campo da supremacia tecnológica. Agora, os Estados Unidos responderam a este desafio. Responderam no campo tecnológico militar com a doutrina Hegel e a Guerra nas Estrelas e a tentativa de suplantar qualquer tentativa de rearmamento da União Soviética. Há também uma ampliação das bases militares, especialmente no Sudeste Asiático, a defesa do dólar, amparado nos acordos de Plaza e nos acordos de Louvre. Há, com o aumento dos juros dos títulos da dívida pública americana em 79, também uma drenagem da poupança do mundo, quer dizer, um enquadramento que os Estados Unidos operam sobre os seus concorrentes e fazem com isso, né, tem a possibilidade de fazer com que a dívida pública americana vire um mecanismo de sustentação de elevados e persistentes déficits comerciais nos Estados Unidos, ou fazendo a dívida pública americana um instrumento de captação forçada da liquidez internacional. A gente pode sugerir aqui que os Estados Unidos, mais uma vez, assim como na década de 70, também estão sendo ameaçados ou contestados, também no campo monetário, financeiro e militar. E aí eu destacaria, há uma ofensiva ou um bloqueio no campo militar, especialmente com os resultados da guerra da Ucrânia, quer dizer, a dificuldade que a OTAN tem de se alastrar para países da antiga União Soviética. Há a China
diferentemente da concorrência econômica com a grande empresa japonesa e alemã, a China ocupando um papel, ao mesmo tempo, de rivalidade política e de rivalidade econômica e tecnológica. Há uma série de alternativas sendo aventadas no campo da desdolarização, então há também um questionamento, mais uma vez, no campo monetário, né? Não como foi na década de 70, com os direitos especiais de saque do FMI, mas agora com alternativas melhor desenhadas, inclusive, mais plurais, de diversificação da cesta de moedas que ampara as operações internacionais. Há os BRICS como uma tentativa de cooperação dos países do sul global, e há o mecanismo paradoxal que as sanções operam nessa dinâmica, que é, ao mesmo tempo em que criam constrangimentos e dificuldades para uma série de países periféricos, especialmente, e do sul global, também vão ensejando alternativas por fora do dólar. Para encerrar, que o meu tempo já acabou, eu queria apenas pontuar que existem alguns movimentos que estão em curso que podem provar, ou que podem acelerar ou ensejar um processo de mudança. O primeiro, há uma mudança no papel de alguns países na economia mundial, especialmente da China, mas de outros países como a própria Rússia e o Brasil. Há tensões geopolíticas crescentes entre as potências globais, e essas tensões ensejam cenários de maior multipolaridade, o que interessa aos países, especialmente da periferia do sul global. Há desconfianças em relação ao dólar que são geradas pela administração Trump. E, por fim, me parece que há uma disposição política de uma gama maior de países para reduzir a dependência em relação ao dólar. Poderia citar alguns exemplos, meu tempo já acabou, mas acho que vale a pena mencionar o processo de internacionalização do renminbi, acordos que já estão sendo feitos de liquidação em moedas locais, bancos centrais comprando euro para fazer hedge como um mecanismo de se proteger em termos geopolíticos, e várias alternativas sendo gestadas também no campo da desdolarização. Obrigada. 谢谢，谢谢朱莲娜·富尔诺女士。她讲的就是，首先要考虑到，就是历史上国际秩序啊，同世界大战是相联系的啊。一次大战产生了一次大战之后的国际秩序，二次大战之后产生了与二次大战相适应的国际秩序。那么在现在发展的过程当中，他发现全球秩序的改变并没有伴随着世界大战的到来啊，这是一个新的迹象，也说明呢，21世纪的多极化同19世纪的多极化它是不一样的啊，就是全球重组，具有多元文化、伦理，还有地理上远离欧洲、远离西方这样一些概念，这样一些情况。那么接下来呢，他讲的就是，在新秩序的正在产生的这个进程当中，现在最重要的就是美元霸权，美元霸权呢，美元霸权成为抑制、遏制全球南方崛起的重要手段啊。美元霸权呢，依然在采取各种措施，依然在发生重要的作用啊。美国呢，采取各种手段，它都列举了很多啊，这是对北约东扩、对欧洲东扩、对中国的崛起，还有去美元化的替代方案、金砖国家国际制裁等等等等这些方面，就他论述了，就是美元霸权啊。这个美国在千方百计的维护美国的霸权这个地位，那么实际上也就给我们提出了全球南方提出了下一步的这个有针对性的任务这个任务就是实际上就是如何破解这个美元确实是世界多极化是吧？那么货币是不是也应该多极化这个逻辑上全球化
货币这个既然是多极化，不是单极的，不是两极，不是三极，是多极的，那么这个货币是不是也应该是多极的，而不是只有一种或者两种或者三种？所以这是我觉得这是他要提出的这个问题的所在。谢谢。